Bom dia, jovens do sétimo ano. Tô gravando esse vídeo aqui, professor Lucas da Escola Mário Covas, para vocês terem algum apoio aí para realizar as atividades domiciliares, tá bom? Antes de eu começar esse capítulo do Renascimento que a gente vai estudar, deixa eu relembrar vocês das atividades que eu passei anteriormente e que contribuíram para fechar a nota de vocês do primeiro bimestre, tá? Quem fez, fez. Quem não fez, eu já fechei o bimestre, mas ainda pode mandar, porque eu posso usar essa nota aí no segundo bimestre, caso vocês ainda não tenham feito, tá? Dá uma conferida para ver se vocês fizeram. O relatório Viking, tá? Quem é do sétimo A, quase todo mundo do sétimo A eu vistei ou recolhi antes da pandemia, tá? Antes da paralisação. Agora, os do sétimo B, a grande maioria não tinha, tá? Então, se alguém fez e me mandou, tá bom? Quem não fez ainda, faça ou refaça. A gente viu esse negócio dos Vikings lá em fevereiro, em março, tá? Então, vocês podem reassistir para lembrar, né? Bem, depois disso, eu pedi aí já na pandemia, já na paralisação, eu pedi para vocês escolherem uma obra do Renascimento, procurarem o significado e explicar ela para mim, tá? E me mandar. Quem mandou, mandou. Quem não mandou, vê aí se não dá para mandar. E eu pedi para vocês produzirem um mapa mental e vocês ficaram com muita dúvida sobre o mapa mental, né? Aqui tem uma imagem que eu separei de como é o mapa mental que eu queria mais ou menos, tá? Ó. Aqui tem o nome do assunto principal. Então, nesse mapa aqui que é sobre o Egito, né, o nome grande é o Egito. Mas no de vocês devia ser Renascimento, né, ou Idade Moderna, alguma coisa assim. Aí, ó que legal, vai puxando a setinha e escrevendo as coisas interessantes, ó, tá vendo? Então, por exemplo, vocês podiam ter escrito Renascimento, puxava uma setinha Humanismo, Pensamento Científico, obras de arte, Mona Lisa, Leonardo da Vinci. Então vocês iam puxando as setas, ó, a pirâmide social, legal, toda sociedade, em qualquer espaço da história, tem uma pirâmide social, vocês já podiam ter colocado também. Então, não importa o que importa é que você tenha feito temas relacionados ao conteúdo, tá? Quem mandou eu vou avaliar lá pra ver se tá bom. E quem não mandou, faz aí, manda pra mim que eu ainda posso usar no bimestre que vem, tá bom? Agora, jovens, para a gente começar a nossa nova unidade, ó, vejam aqui, eu pedi para vocês começarem a unidade 2, a Europa Moderna em Formação, tá? Por que a Europa Moderna? Porque até agora a gente estudou a Europa medieval, a Europa da Idade Média, né? Que é aquela Europa dos castelos, dos reis, das rainhas, aquele dos cavaleiros que iam lá para Jerusalém nas cruzadas, brigar com os caras, tal, não sei o quê. Agora a gente vai começar a estudar a história da mesma Europa, só que um pouquinho mais na frente do tempo. A Idade Média, ela vai de 400 até 1400, tá? São 1000 anos de história que a gente estudou. Agora começa a Idade Moderna, tá? Por que muda o nome dela? O que faz ela deixar de ser Idade Média e passar a ser Idade Moderna? A forma como todo o mundo pensava. Ou seja, toda a Europa, tá? A gente está estudando aqui só a Europa, por isso que é a Europa em formação. Vai acontecer um rompimento com a igreja, ou aos poucos vai começar a acontecer, aos poucos, bem devagarzinho, um afastamento com a igreja e um desenvolvimento da ciência na Europa. Por isso que é moderno, porque é algo mais inteligente, algo mais científico, com pesquisa, né? Eu vou dar exemplos para vocês aqui, mas eu vou dar um exemplo simples. Até a Idade Média, tudo era respondido com Deus quis. Então, por que o céu é azul? Porque Deus quis. Por que a gente é assim? Porque Deus quis. Por que as pessoas morrem? Porque Deus quis. Então, teve lá a doença que matou milhares de pessoas na Idade Média e eles chamaram de peste negra, porque eles achavam que a doença era um castigo divino, né? Então, foi Deus que mandou matar aquele monte de gente. Se o Covid, o coronavírus, tivesse acontecido naquela época, não ia ter pesquisa. Não iam tentar descobrir uma cura, uma vacina, nada. Por quê? Porque na ideia dos europeus cristãos, Deus quis matar aquele monte de gente. Então deixa, não tem pra que descobrir remédio. Não tem pra que estudar o corpo humano se foi Deus que fez. Quem deu a vida tira, Deus mata a hora que quer, né? Ainda bem, a gente não tem esse pensamento hoje em dia. Então hoje em dia, quando você tem doença, você tem vários cientistas pesquisando como curar essa doença. E é por isso que hoje a gente consegue viver mais do que naquela época. Mas a peste negra matou milhões de pessoas na Europa e não houve nem sequer um estudo naquela época para tentar descobrir. Hoje existe, todo mundo quando nasce toma as vacinas que previnem desse tipo de doença. Inclusive da peste bubônica, que é a peste negra da Idade Média. Mas pensa, se não houvesse ciência para descobrir essa vacina, a gente já está até hoje morrendo disso, igual está morrendo pelo coronavírus, né?
a igreja, durante muito tempo, ela afastou o homem da pesquisa, da ciência. A igreja dizia que tudo era divino, então não merecia ser estudado, né? Graças a ao renascimento, né? A gente fala que a Idade Média é a Idade das Trevas. E o renascimento, ele é o momento em que volta a ter alguma luz, alguma pesquisa, alguma inteligência, né? Eu gostaria que vocês lessem tudo, tá? Mas eu sei que muita gente me engana e vai lá responder as questões que eu passei e pronto. Não é assim, gente. Vocês deviam ler o capítulo e depois fazer as atividades. Fica muito fácil fazer as atividades depois que você lê o capítulo, né? Depois de ver o vídeo, então, vixe, mais fácil ainda. Mas, olha aqui, ó. Eu gostaria que vocês lessem aqui o cara explicando sobre o renascimento pra vocês, tá vendo? Aqui tem a palavrinha mágica, né, ó. Teocentrismo, que era a ideia antiga de que Deus era o centro do universo. Virando a folha, você tem o humanismo, que é a nova ideia de que o homem é o centro de tudo, né? Então, ó, antes era teocentrismo. Deus era o centro de tudo. Depois vai passar para o humanismo, que é o homem centro de tudo. Outro exemplo legal que a gente tem também sobre como o Renascimento muda da Idade Média para a Idade Moderna, faz mudar o jeito de pensar, é essa imagem maravilhosa aqui, vocês estão vendo? Isso aqui, jovens, é um mapa de um sistema solar, vocês estão vendo? Né? Ó, o Copérnico fez isso daqui tipo em 1400, tá? Ele fez isso aqui na mão, não tinha impressora 3D, não tinha scanner, não tinha telescópio para olhar as coisas, não. Durante toda a história da humanidade, desde Ptolomeu, na Grécia Antiga, lá 2500 anos antes de Cristo, o homem achava que a Terra era o centro do universo e que tudo girava em torno da Terra. A essa teoria foi dado o nome de geocentrismo. De geografia, né? Geo significa terra, por isso que geografia é o estudo da Terra. Vocês estudam lá as depressões, as montanhas, os vales, tal, não sei o quê. Geocentrismo significa a ideia de que a Terra é o centro do universo e que o Sol, a Lua e as estrelas giram em torno da Terra. Olha que ideia louca. Mas é uma ideia plausível, porque eles viviam aqui sem ter como pesquisar, sem ter como enxergar o universo. Eles achavam que passando das nuvens estava Deus, né? Eles achavam que em cima das nuvens estava onde os deuses moravam, numa montanha muito alta. Depois que eles inventaram o helicóptero, subiram lá, descobriu que Deus está em outro lugar, que não é lá. Mas o importante aqui é o seguinte, eles não tinham como olhar o universo como nós temos hoje, os telescópios gigantescos que enxergam em outro sistema solar. Eles viam o Sol nascer num lugar e morrendo no outro. Eles viam as estrelas, cada dia estavam num lugar, então eles achavam que as coisas giravam em torno da Terra, tá? O Copérnico vai dizer que não, que na verdade a gente gira em torno do Sol. E isso, gente, vai ofender a Igreja Católica. Por quê? Era muito conveniente para a Igreja Católica dizer que a Terra era o centro de tudo, porque o homem era a criação divina. Deus fez a Terra, Deus fez o homem, Deus fez tudo. Por que Deus ia colocar a Terra na periferia do Sol, girando em torno do Sol, numa Via Láctea, que é uma parte de uma galáxia, que é uma parte de um universo, né? Então, os caras, para a Igreja Católica, imaginar a gente tão pequeno, imaginar a gente tão periférico, tão sem importância, era meio que ofensivo, né? A Igreja Católica, para a Igreja Católica, se Deus fez tudo, então nós somos o centro de tudo. A Terra é o centro de tudo, que é a obra divina, e as coisas giram em volta. Então, vocês têm que imaginar que quando o Copérnico falou, não, vocês estão errados, na verdade, a gente gira em torno do Sol. E a gente chama essa teoria de heliocentrismo. Hélio é Sol, em latim, eu acho, em grego. E aí, heliocentrismo é a ideia de que o Sol é o centro do universo, né? Quando o Copérnico fala isso, ele é perseguido e morto pela Igreja Católica, né? E vocês têm aqui na outra página o Galileu Galilei, que é um outro cientista da Idade Média, que vai surgir depois do Copérnico, e ele vai reafirmar a ideia do Copérnico e vai provar, falar, não, ó, com esse negócio aqui eu meço, eu te digo, e eu te digo, eu te digo, vamos fazer esse experimento, eu te digo, eu te digo. E aí a Igreja Católica perseguiu ele também, só que ele não morreu, né? A Igreja Católica prendeu ele num castelo maravilhoso, ele ficou comendo frango até morrer. Não, e o pior é que foi isso mesmo, ele morreu gordo de tanto comer, porque a Igreja Católica calou a boca dele empanturrando ele. A Igreja Católica podia me perseguir também, me prender num castelo medieval,
Peraí, Deus não existe. Frango até morrer. Então vocês têm aqui, ó, um texto. Gente, dá pra perceber que esse texto aqui é uma peça de teatro, não dá? Fácil perceber, porque ela tá toda escrita em fala. Você percebe que um texto é uma obra de teatro, porque ela não tem o cara falando assim, era sexta-feira, tal, não sei o que, não sei o que, o Márcio foi lá na padaria comprar. Não tem isso, texto escrito em prosa. O texto tá escrito todo em falas, tá vendo? É um diálogo, ó. Fulano falou isso, ciclano falou aquilo, fulano falou isso, ciclano falou aquilo. Isso é texto de teatro. Tá? Então esse aqui é um texto de uma peça teatral escrita pelo Bertolt Brecht, que é um grande autor russo lá de 1940, que está recriando mais ou menos um diálogo do Galileu em 1500, tá? Então ele está em 1940, ou seja, há 60 anos atrás, 70 anos atrás, recriando uma fala do século XV, tá? De 3 séculos antes de quando ele existia. Aí aqui você tem as perguntas para responder, tá? Não precisa fazer as 5. Tá bom? Porque é assim que fala pra gente fazer um experimento que a gente só poderia fazer na sala, infelizmente sozinho vocês não vão conseguir fazer, tá? Quando ele fala aqui sobre características do humanismo, o que é o humanismo, gente? O humanismo é a ideia de que o homem está no centro de tudo. Então antes era Deus o centro de tudo, agora vai ser o homem. Então o que ele vai dizer? O rapaz vai falar pra ele, mas todo mundo sempre pensou assim, a igreja diz que é assim. Ele vai falar, não, mas não me importa. O que me importa é eu ver, é eu concluir, é eu entender. Aí sim. O que é isso? É o homem sendo o centro da razão. É o homem sendo o centro da observação. É o homem sendo o centro de tudo. Tá? Então uma das mudanças que tem lá na tabela, inclusive, estou dando uma dica de como responder. É o centro de tudo. Antes, na Idade Média, o centro de tudo era Deus. Tudo era medido a partir de Deus. Será que Deus quer que eu faça isso? Chove porque Deus quer. Faz sol porque Deus quer. Isso aqui porque Deus quer. E aí... quando a Idade Média termina, o Renascimento traz uma ideia moderna, que é o que? Você entender cientificamente o que as coisas são, né? Quer dizer, o céu é azul por causa dos gases, chove por causa da precipitação, faz calor por causa da estação do ano. Então todos esses estudos, essa ciência, ela vai ser desenvolvida graças ao Renascimento, graças ao humanismo. Porque antes as pessoas pensavam assim, ó, o universo é tão grande, é tão poderoso, um ser humano, nunca vou entender o universo, né? Essa ideia de que a gente é pequeno demais. E aí ele vai falar, não, eu sou o centro do mundo. O Renascimento vai dizer, o homem entende o mundo. O homem é capaz de entender tudo que existe no universo. E aí a ciência vai se desenvolver a passos galopantes. A gente tem aí hoje tudo que a gente tem. Pulando para a próxima parte, mais 3 minutos eu tenho para falar dos quadros, ó. Eu podia falar aqui horas de várias obras. Inclusive, quando eu dou a aula na sala, eu tenho uns slides aqui que tem, tipo assim, 25 obras do Renascimento, uma por uma, para vocês verem, porque eu acho lindo. Eu acho que é realmente interessante vocês conseguirem decifrar. Eu vou dizer para vocês, o que separa um gênio de um troglodita, né? O que separa o cara bom do ignorante é a capacidade dele de interpretar obras. Pode ser um texto, pode ser uma charge, mas principalmente uma obra de arte como esta. A capacidade de você entender o que o autor está falando, de você conseguir sentir através da obra o que ele está querendo expressar, é o que faz de você capaz. Interpretação, jovens, é o segredo do mundo. Se você for cuidadoso e cauteloso, ó, se chega o ouvidinho bem aqui pertinho e você consegue ouvir tudo que a obra quer te falar, tá bom? Ah, mas eu separei uma versão melhor dessa obra aqui, ó. Graças a Deus eu tenho uma esposa maravilhosa que tem essa obra aqui em tamanho um pouquinho maior para eu explicar para vocês. Vocês estão vendo essa obra aqui? Dá uma pausada no vídeo, eu vou deixar ele bem perto, tá? Ou então abre na sua internet, o nome dessa obra é A Primavera, do Botticelli. Vou dar uma pausada para vocês admirarem ela e depois eu vou falar sobre ela para vocês. Então, o que tem nessa imagem que mostra que ela é do Renascimento, tá? Então eu estou ensinando para vocês como perceber. Você vê, primeiro, há uma distribuição perfeita de cores, é uma coisa que não era comum nas obras antigamente. Tenta lembrar daquelas obras do Império Bizantino que a gente estudou, tá? Notem como essa obra, ela tem uma noção de profundidade. É como se tivesse 3D, dá pra ver aqui atrás a luz, tá vendo? Outra coisa é como tá perfeitamente desenhado o corpo humano, tá vendo? Os tendões, os músculos, as expressões do rosto, olha só que perfeição nos detalhes. Tem um padrão de beleza europeu aqui, dá pra perceber? Essa obra é do Botticelli.
Eu gosto muito do Botticelli e eu acho que deve ter, sei lá, uns 5 caras que são melhores que eles ainda. Leonardo da Vinci, Rafael, Tiziano, caras Michelangelo, que fica na história. Pra você ter uma ideia de quão importante esse quadro é, o quadro mais barato dele, ó, esse quadro aqui que chama O Menino Jesus e a Virgem Maria, foi vendido por nada mais que 6 milhões de dólares, ou mais ou menos uns 30 milhões de reais. Então nota que eu não estou falando de uma arte totalmente descartável como a arte que a gente está acostumado a ver hoje, tá? Essa obra de arte, que obviamente está numa galeria, né, guardada a 7 chaves, ela é um marco da história da humanidade, tá bom? Bom, querido, só para terminar, tem uma última, vocês conseguem responder agora, aquelas 4 atividades lá, né, da página 43, tá? Que é ler a pintura, tá? Tem ali 2 perguntas, vocês conseguem fazer. Virando na próxima página, né? Essa imagem aqui do Botticelli, que custa caro pra caramba. Virando na próxima página, vocês têm aqui este quadro que eu já risquei no meio. Se você ler aqui, você vai ver vários detalhes importantes. Por exemplo, ó, o rigor em representar a anatomia humana, movimentos e expressões demonstram os sentimentos dos personagens, e a demonstração dos sentimentos dos personagens proporciona o realismo e a naturalidade à cena. Então nota como o corpo humano é perfeitamente desenhado aqui. Os pintores do Renascimento, eles iam às escolas, que só haviam escolas religiosas na época, mas eles iam nas escolas para estudar a anatomia do corpo humano. Tinha muitos países na Europa eram proibidos de estudar anatomia. Então esses caras saíam dos países deles, iam lá para o Oriente Médio para estudar a anatomia do corpo humano. Olha só, é um artista que está fazendo medicina só para poder desenhar com perfeição depois nos quadros deles. Outra coisa que está anotada aqui, ó, da onde ele se baseou para desenhar essas obras, da onde ele se baseou? São obras que são muito semelhantes às esculturas do Renascimento da Grécia Antiga. Então vocês pensam, os caras estão lá na Itália, na Grécia, lá na França. Eles estão pensando, poxa, que ciência eu tenho para pesquisar? Não tinha Google para eles entrar lá e pesquisar. Eles entravam na biblioteca, não tinha livros, muitos, porque na Idade Média, na Idade Escuridão, as pessoas só escreviam a Bíblia só. Não tinha impressora, então tinham poucos livros. Os poucos livros que existiam naquela época para eles eram os livros da Grécia Antiga, do Sócrates, do Platão, do Aristóteles, né? Então a ciência que eles conheciam era só a filosofia dos gregos antigos, né? Então, por exemplo, essa astronomia do Ptolomeu, que é a ideia de que a Terra é o centro do mundo, era da Grécia Antiga de 2000 anos antes de Cristo, né? Eles vão rever essa ciência, que é muito arcaica, né? E eles vão renascer ela. Por isso que chama renascimento, porque eles pegam a cultura da Grécia Antiga e fazem ela ressurgir, renovar, né? Eles modernizam ela. Né? Muitas vezes, os filósofos, que nem o Ptolomeu, não estavam certos nas pesquisas deles. Mas o Ptolomeu foi o primeiro cara que olhou para o céu e tentou explicar, né? Por que o sol nascia de um lado e caía no outro. Gente, eu acho que isso é a coisa mais importante da aula sobre Idade Média. Porque o que eu quero ensinar para vocês, o mais importante da habilidade que vocês têm que ter, é a capacidade de ter senso crítico, de analisar, de refletir sobre uma coisa, de chegar a conclusões, ou de chegar a perguntas, né? Então o que esses caras fizeram? Eles foram para a biblioteca, leram o livro do Ptolomeu e falaram assim, poxa, será que esse cara tá certo? Eu vou ler outro negócio aqui, vou ler outro negócio. Peraí, eu acho que ele não tá certo, eu vou desenvolver a minha teoria. Né? Isso é ciência. Ciência é isso, é você pegar o que já foi pensado, que já foi escrito sobre alguma coisa, refletir sobre aquilo e chegar numa conclusão. E nem sempre a conclusão é uma afirmação, às vezes a conclusão é outra pergunta, que vai te levar a outra reflexão. E é por isso que é maravilhoso, tá bom? Outra anotação que a gente tem aqui importante, ó, é uma versão popular do mito grego. Então olha aqui, tirando o que estava escrito na Bíblia, eles não tinham nenhuma outra mitologia. Então eles encontraram na Grécia Antiga a mitologia. Então eles desenharam aqui o ciclope da mitologia, os cupidos, que é típico da mitologia grega, né? Você tem aqui a ninfa, que tá navegando nos mares. Olha que legal, ela está em cima de uma concha puxada por golfinhos, né? E você tem aqui vários seres mitológicos que estão tipo como protegendo ela do ciclope. Tá?
Ou seja, são características da mitologia grega presente na obra. E aí a coisa mais legal que eu gostei de tudo que ele falou foi essa parte aqui, ó. Se você traçar uma cruz, você vai ver a divisão de cores perfeita. E eu tracei uma cruz aqui, ó, para você ver, tá? Então, olha só essa divisão perfeita das cores. Os anjos estão aqui em cima. Aqui você tem uma tonalidade de cor, aqui você tem outra tonalidade de cor e você tem o principal, que é a ninfa, dividindo a tela no meio, né? E aí você tem o céu aqui que está dividindo de novo a parte de cima e a parte de baixo, né? Ó, na verdade o que divide é esse horizonte aqui, né? Mas eu não ia passar o risco em cima da cabeça dela, por isso que eu passei o risco um pouquinho mais em cima. Mas você consegue ver, né, que há uma divisão aqui entre terra e céu, né, uma divisão entre as cores. O homem é uma figura humana que está no meio aqui. Quando eu falo homem, homem e mulher, tá? É uma figura humana que está no meio. Nota que tudo é meio pastel, meio azul, meio verde, num tom muito harmônico. Essa pintura é uma pintura harmoniosa, isso é uma característica do Renascimento. Só que no meio, a figura mais importante, que é essa figura humana, está de vermelho, como se fosse o destaque da obra. No centro, o vermelho forte, num fundo que é todo meio que opaco, né? Meio sutil, né? Muita coisa faz você perceber que isso é uma obra renascentista, como o realismo dos personagens, né? A perfeição nos detalhes físicos. Mas essa cruz aqui, ela passa a ideia da geometria perfeita, né? É uma cruz que divide a perfeição geométrica da imagem, né? Tem toda uma colocação regular. É como se você conseguisse medir cada centímetro do corpo humano e fazer essa transposição para a tela na maior perfeição possível. Isso, o Renascimento, essa é uma característica do Renascimento. Né? Notem que logo aqui do lado tem a Mona Lisa, do Da Vinci. Eu não estou falando do Da Vinci porque ele é muito água com açúcar. Todo mundo conhece Da Vinci. Estou falando para vocês dos outros. Ó. Mostrei 2 obras do Botticelli, agora estou mostrando essa daqui que é do Rafael, tá? As obras do Rafael são ótimas também. Quase todas têm essa divisão aqui, separando meio que o céu da terra. Bem, aí uma das perguntas pergunta o seguinte, ó. Bem, na lenda, ninguém diz como a ninfa era. Só dizia que ela era extremamente bonita. As esculturas gregas, elas trazem um padrão de beleza. Mas principalmente as obras do Renascimento, elas trazem um novo padrão de beleza que vai durar durante muito tempo, tá? Então, na época, você pode ver que essa ninfa, ela tem uma barriguinha, ela não tem a barriga de tanquinho bonitinha. As mulheres, elas eram admiradas na Idade Média, na Idade Média, no Renascimento, mas principalmente no Renascimento, elas eram admiradas se elas tivessem um pouquinho mais de gordurinha. Não podia ser magrinha, seca, porque isso era sinal de pobreza, tá? As mulheres boas de família, tal, não sei o que, elas eram um pouquinho mais gordinhas, cheinhas assim, eu nunca tinha tomado sol na vida, branquinha de tudo, olho clarinho, cabelo meio dourado. Esse é um padrão de beleza na Idade Média. Você vai ver que muitas das obras do Renascimento, elas têm esse padrão de beleza, né? Você pode ver que aqui na Primavera, a Vênus, que é o centro, ela também é branquinha, ó, um pouquinho mais gordinha, tá vendo? As meninas aqui lindinhas, tudo gordinha, com cabelo branquinho, esse é o padrão de beleza. Hoje a gente tem um padrão de beleza também, não tem? Né? A mulher tem que ser alta, magra, bonita, não sei o quê. O homem tem que ser fortão, bronzeado, né? Não pode ter cabelo ruim, não sei o quê. Então, o padrão de beleza, infelizmente, é uma coisa que sempre vai existir, né? Cabe a gente aí meio que se soltar dessas amarras, tá? Mas reflitam sobre isso, porque o tempo vai passar e os padrões de beleza vai mudar. Hoje em dia, uma menina com esse corpo do Renascimento, ela se sente mal por ser um pouco mais gorda do que as outras, né? Um cara com esse padrão aqui, ele é zoado pelos amigos porque ele tem uma barriga de chope, né? Então, amanhã, filho, hoje, você olha pro professor Lucas e fala assim, você é feio demais. Hoje, amanhã, talvez, pode ser eu o padrão de beleza. Daqui 1000 anos, 2000 anos, então a gente nunca sabe. Gente, por enquanto, vamos acabar essa semana aqui hoje, tá bom? Sexta-feira que vem eu posto outro vídeo pra gente resolver essas outras questões da página 46, tá bom? Então, quem fez até aqui a página 45, usa esse vídeo tipo que pra fazer a correção, tá? Quem não fez, usa de inspiração pra fazer, tá bom? E aí semana que vem eu posto o vídeo explicando como resolver
um vídeo mais curtinho, eu vou postar semana que vem, para resolver essas últimas 7 questões da página 46. Beleza? Um forte abraço, um beijo para todo mundo, estudem com consciência e ó, até semana que vem.